Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa mentoria de remoção de pigmentos, remoção de tatuagens e micropigmentação. Já nós vamos começar a live, nós vamos esperar mais alguns minutos até o pessoal entrar. E siga as nossas redes sociais, fica até o final que nós vamos trazer informações exclusivas. Essa live está bem interessante, a gente trouxe bastante casos reais para mostrar para vocês, né, Camila, práticas que a Camila praticou durante esse tempo de atuação aí na área dela. Então tá bem legal. Até todos esses testes, todas essas aplicações foram testes. Teste de spot, teste de fluência, teste de cosmético. Aqui não são clientes finais nossos, são clientes modelo justamente para poder trazer esses casos para vocês saberem como reagir diante de cada reação, cada caso, cada resposta fisiológica, né? Isso mesmo, foi literalmente um estudo científico durante um longo período de tempo aí com várias pessoas, vários fototipos diferentes, várias reações fisiológicas diferentes. E associações terapêuticas também, né? Exatamente. A gente vai dar uma informação super exclusiva, que é a utilização, né? O que eu posso substituir pelo equipamento de CO2, porque ele tem um investimento bem alto, né? Então, se eu não tenho na minha clínica, como que eu posso substituir? A gente vai trazer essa informação, uma resposta fisiológica real, então acompanhem tudo. Se eu fosse vocês, não perderia, assistiria até o final e mais uma vez, acompanhe as nossas redes sociais, o VitEdu aqui, o ISP Saúde, para vocês ficarem sempre por dentro de todas as lives e novidades que a gente traz para vocês. E lembrando que essa live ficará disponível nas nossas redes sociais, então aqui no Instagram e também no YouTube. Caso você queira assistir depois novamente ou compartilhar com a sua amiga que não pôde assistir, ele vai estar disponível, então siga as nossas redes sociais. Então sejam bem-vindos à mentoria novamente. Eu sou a Camila, sou consultora técnica do ISP Saúde e sou professora do VitEdu. Eu também, eu sou consultora técnica aqui do ISP Saúde e professora do VitEdu, me chamo Stephanie, sou parceira aqui da Camila e a gente trabalha em conjunto, trazendo muita informação aqui para esses setores. Exatamente. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre a atuação do laser, o que ele faz na pele. Mas eu sempre digo que um ponto importante, Stephanie, é a gente entender o que vem antes. Tanto nas aplicações estéticas quanto na remoção da tatuagem, eu, Camila, acho importante saber o que aconteceu antes de eu ter que entrar com o laser. Como que foi feito? Que pigmento que foi utilizado? Qual é a profundidade? Porque tudo isso daí vai dar diferença no resultado, né, Stephanie? Então, como foi feito, vai me dizer como que eu tenho que parametrizar o meu equipamento. Então, nós temos algumas fotos aqui. E aqui é um desenho bem simples, explicando como que é feita a tatuagem e como que é feita a remoção, como que o corpo responde. Então aqui nós temos fazendo a tatuagem a micropigmentação. Então como que acontece? É utilizada uma máquina elétrica, agulhas descartáveis, pigmentos. E o pigmento ele é colocado na pele de 1 a 2 milímetros de profundidade. E aí o que acontece? Né? O corpo entende que aquilo lá é um agente externo que não deveria estar lá e vai começar um processo inflamatório. E aí então o que vai? O corpo vai reconhecer que não deveria estar ali, vai ter o processo inflamatório, vai enviar os macrófagos para aquele local. Só que aí quando eles chegam lá, eles têm uma surpresa, né? O pigmento, ele é muito grande. E aí o corpo não consegue digerir. Então o que ele faz? Nós temos a produção, né, a proliferação de fibroblastos, e aí ele acaba encapsulando o pigmento no local. Por isso que a tatuagem ela fica, né, no local, ela não vai saindo com tanta facilidade com o tempo. Porque o pigmento ele está numa cápsula tão grande, o corpo vai deixar ele no lugar porque ele não consegue fagocitar. Porque a célula é menor do que o pigmento, então ela não consegue englobar para fazer o processo de fagocitose. Por isso que acontece o encapsulamento e o pigmento ele fica posicionado ali naquele local. Exatamente. E aí quando a gente entra com laser, qual que é o objetivo do laser? Isso é uma questão bem importante. Até para nós profissionais, a gente entende bem mais. Mas o cliente ele acha que o que remove é o laser. E na verdade não é, né? O laser ele vem fazendo a quebra do pigmento. Ele vai quebrar em diversas partículas pequenininhas que
que vai ficar ideal, um tamanho ideal para a célula vir fazer o processo de fagocitose, e aí vai digerir todo esse pigmento e ele vai saindo com o tempo. Então o laser, ele não remove nada. Quem remove é o seu corpo, é o seu sistema imunológico, é o processo de fagocitose, é isso que vai remover. E aí nós então temos o processo inflamatório, proliferação de fibroblastos e a renovação da pele, né? E aí ele vai saindo então com o tempo. E aí uma abordagem bem importante que eu tenho aprendido aí, e eu não escuto tanto nas redes sociais, profissionais falando, que é o sistema imunológico, né? Qual que é a importância do sistema imunológico? Se eu tenho um paciente que ele já está um pouquinho debilitado, ou ele está doente, ele veio fazer uma sessão, ele não está se sentindo legal, ou ele tem um histórico, né, Stephanie? Às vezes a pessoa já vem anos com sintomas, né? Só que aí não procura um médico, não toma um remédio, não toma um suplemento, e aí foi indo. E aí isso pode prejudicar o meu resultado, isso pode prejudicar todas as minhas evoluções da sessão. E aí por isso que seria tão importante, quando possível, né? Quando o paciente se sentir confortável em fazer isso, um exame laboratorial, né? Exatamente, para você poder verificar como que tá a questão de vitamina, suplementação, tudo bem certinho. Então sangue, urina, fezes, você analisa todos os fatores, vê se está em dia, porque assim, se tiver com algum tipo de alteração ou se tiver com alguma disfunção vitamínica, você consegue controlar isso com suplementação de vitaminas, uma alimentação melhor. Além de melhorar a vida da pessoa, vai melhorar o resultado também. Então nós temos, por que as clínicas integrativas hoje fazem tanto sucesso e entregam tantos resultados impecáveis? Por quê? Não é só chegar, vou tacar equipamento, vou tacar laser, vou fazer tal coisa. Não, vamos entender o que causou isso. E aí, lembrando que o sistema imunológico ele tem um fator muito interessante, que é a idade, né, Stephanie? Também. Quando o paciente ele é novo, então o sistema imunológico, mesmo, né, quando ele não está doente, o sistema imunológico está em alta, a pessoa está saudável, ela está no auge da vida dela, está tudo muito rápido, a resposta fisiológica é rápida. Só que aí quando a gente pega pacientes um pouquinho mais velhos, a gente precisa tomar cuidado. Isso mesmo, isso acontece porque depois dos 25, 27 anos, o nosso corpo ele começa a ter uma queda de 30 a 50 e muitas vezes até 70% de colágeno, de proliferação celular, de regeneração de tecido. Então por isso que essa ideia de idade, ela conta muito também no processo de cicatrização, porque quanto mais jovem, como a Camila falou, o processo de cicatrização ele vai ser muito melhor e a resposta vai ser muito mais rápida. E aí, o que eu volto ali no sistema imunológico, se eu pego um paciente ali acima de 40 anos, que tem uma alimentação péssima, não toma água. A água é extremamente importante, não só para a nossa saúde, mas para o procedimento de remoção a laser. É extremamente essencial fazer a ingestão adequada conforme o seu peso, né, o indicado ali pelo profissional. Então, daí eu tenho um paciente já acima dos 40 anos, não tem uma rotina boa, não tem uma alimentação, não ingere água. Você pode ter certeza que vai demorar para dar resultado, e se não der um resultado efetivo, pode ser que não seja tão agradável ali aos olhos do cliente. Então, essa é a importância de ter um procedimento integrativo. Você saber que você vai melhorar além do resultado. Porque quando a gente está trabalhando com remoção de tatuagem, né, Steph? A gente está mexendo com a autoestima das pessoas. Exatamente. Às vezes uma micropigmentação que deu errado e aí ali a pessoa já está totalmente frustrada. Uma tatuagem que a pessoa investiu e era o sonho dela e também deu errado. O profissional que foi feito não foi legal, não deu resultado legal. Então, por que a gente entendeu o que acontece antes, o que a gente precisa fazer, como parametrizar, justamente porque nós estamos mexendo com a autoestima das pessoas. Nós precisamos saber que a pessoa está te procurando porque ela já não está contente. E aí se você for lá e piorar, pode saber que... Por isso que é muito importante essa responsabilidade. Então, procurar entender o que ele busca no resultado, qual que é o resultado que ele deseja, o que você pode implementar no tratamento. Então, seja suplementação, seja associação de outros equipamentos, de outras terapias, para você não se frustrar e principalmente não frustrar o seu paciente. Então, é sempre importante aquela ficha de anamnese, você conversar com o paciente,
entender todos os fatores de saúde, de desejo de resultado, tudo, para você ter um portfólio completo, tanto para fazer uma postagem legal depois, para ter material, né? Exatamente. Quanto para você conseguir entregar um resultado satisfatório. Principalmente porque remoção a gente não tem como prever, né, Stephanie? E o sistema imunológico ele tá junto disso. Quando eu vou fazer uma aplicação do laser, eu não posso falar, olha, Stephanie, eu vou remover e você vai sair daqui limpa, você nunca vai ver nenhum resquício dessa tatuagem. Mas eu não sei como que é o sistema imunológico dela. Eu não sei como que o corpo dela responde frente a uma infecção, frente ao laser, como que a pele dela vai reagir. Então você sempre tem que conversar sobre a expectativa do cliente também. Olha, fulano, nós vamos fazendo o processo de remoção. Pode ser que a gente não consiga remover todo o pigmento, mas eu vou clarear. Você pode estar procurando um profissional de excelência para poder fazer uma cobertura. Lembrando que micropigmentação é muito mais simples de remover, né? Na maioria dos casos. Tem alguns casos bem difíceis. Mas tatuagem, pode ser que você clareie a tatuagem e aí um profissional vai ter que refazer um desenho, né? Fazer um novo desenho. Então, por isso a importância de você ser sincero, ser transparente com o seu paciente, para não ter essa quebra de expectativa, né? E aí aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre reações dos pigmentos. Esse é um outro ponto importante que as pessoas... Ai meu Deus, isso aqui é muito comum, oxirredução, que é quando, olha, até aqui já era depois da sessão, vocês conseguem observar aqui no canto, a micropigmentação dela era bem escura. E aí nós fizemos uma sessão e olha como ficou laranja. E aí o profissional se desespera, meu Deus, o que eu fiz, o que deu errado, usei a fluência errada. Não, isso é uma reação muito comum. Por quê? Foi pelo pigmento que foi utilizado. Hoje em dia, nós temos uma evolução tanto das técnicas quanto dos pigmentos, mas há 10, 15 anos atrás, a Anvisa ela não fazia a certificação dos pigmentos. E aí os pigmentos tinham muitos metais pesados, coisas que além de não dar um bom resultado, né, a longo prazo, ele fazia muito mal para o nosso corpo. Então essa aqui é uma reação muito comum. Ela vai ficar alaranjada, avermelhada e depois você vai fazer uma nova sessão. Não tem problema. Outra reação muito comum e que os profissionais também se desesperam. Que, meu Deus, o que aconteceu porque a micro dela não era assim e agora tá preta. E olhe como a pele dela respondeu, ficou com bastante hiperemia, com um pouco de edema. Então, aqui é a micro antes. Você pode notar que aqui tinha uma região mais avermelhada, aqui na cauda da sobrancelha também, só que os pelos eram mais escuros. E aí, isso aqui se chama escurecimento paradoxal, justamente porque antes da sessão, depois da sessão, olha como o pigmento ficou preto. E isso se deve pela composição do pigmento. A composição, o metal que tem ali no pigmento, tem essa reação ao laser, então ele vai ficar escuro. A mesma coisa acontece com a composição do pigmento branco, que é outro detalhe. Antigamente faziam, quando iam fazer micropigmentação ou fazer um ajuste da micropigmentação, faziam aquelas, parecido com uma camuflagem, utilizavam um pigmento branco para poder clarear ao redor. E aí quando a pessoa ia tirar a micropigmentação, fazia uma aplicação ao redor, né, porque você vê um pouquinho abaixo dos pelos, e aí ficava preto do nada e a pessoa se desesperava. Isso é uma reação devido à composição do pigmento. Por isso que nós, profissionais de remoção, não conseguimos saber que pigmento foi utilizado. Nem o paciente sabe, teria que ver com o profissional, mas isso é uma situação bem difícil e desconfortável. Mas isso é normal. O que vai acontecer? Você vai ter que esperar, a pessoa vai ficar com a sobrancelha assim, vai ter que esperar o tempo de intervalo entre a sessão e vai fazer uma nova aplicação. É uma situação um pouquinho desconfortável, mas é normal, você vai conseguir remover. E isso se dá pela composição dos pigmentos. Outra reação extremamente importante que dá um pouquinho de confusão aí entre os profissionais. Nós temos o frosting, que é isso aqui, né? Já vem aí do termo geada. Você tá vendo que tá tudo branco? Olha aqui onde pegou os pigmentos. Isso aqui se dá por dois fatores. Energia muito alta e um spot muito fechado. É um spot muito pequeno. E aí tá inteiro branco.
Isso aqui foi um caso real de teste, e aí ele deu bolha, então aqui nessa região ele deu uma ferida. E aí ele tem um afundamento da pele, né? Ele não deu bolha, ele não cresceu, ele não ficou uma cicatriz. Mas ele fez um buraco aqui nessa região, foi tratado com LED vermelho, foi tratado com ativo cosmético, a pele voltou ao normal, mas não é uma reação que nós precisamos ter. Só que é aí que ocorre a confusão. Endpoint é isso aqui. Você pode notar que eu tenho, olha, aqui é o tamanho do meu spot, você está vendo que tem um círculo aqui, tem outro aqui. Você está vendo que ele está esbranquiçado. Essa é a diferença. No frosting nós temos a geada, né? Ele fica inteiro branco. Aqui nós temos no endpoint o esbranquiçamento. Isso aqui significa que o spot está no tamanho ideal e significa que a fluência também está ideal. Então tudo aquilo que você parametrizou no seu equipamento deu certo. É isso aqui que nós precisamos buscar no equipamento, nos resultados. Quando eu tenho frost, pode ter certeza, vai dar bolha, vai dar ferida, você vai ter que entrar com associação terapêutica. Então, importante diferenciar esses dois termos. Outras reações bem comuns, mas são efeitos adversos, né? Indesejáveis. Então, primeiro nós temos as vesículas. Até a Stephanie vai estar apontando ali para vocês verem. Que é aqueles pontinhos vermelhos, né? Exatamente. E o porquê que você só tem os pontinhos vermelhos ali no final da sobrancelha? A sobrancelha, ela é dividida em 3 partes. A cauda da sobrancelha é a parte mais delicada. Pode ter certeza que ali, de vez em quando, vai ter vesículas, você precisa cuidar, quer dizer que o spot está muito fechado também. Seria interessante usar um spot maior. Mas aonde mais dá um problema é ali na cauda da sobrancelha, toda essa região onde está mais avermelhada. O meio, ele é o mais tranquilo, porque nós temos uma camada de gordura. A cauda é uma pele muito fina e delicada. Já no meio, nós temos uma camada de gordura ali, e aí isso torna a pele um pouco mais tranquila. É a região que menos dá problema quando feito, né, da forma correta. E aí nós também temos a ponta da sobrancelha. Ela tá ali na média. Ela não é perigosa, mas ela também não é tranquila. Você precisa ter um pouquinho de atenção. E em vez do pigmento fixar, igual a gente comentou lá no início, ele vai extravasar, ou seja, ele vai sair, ele vai abrir. Por isso que tem aqueles, quando eu fiz o traço estava bem fininho e depois ele esticou do nada, porque foi feito na profundidade incorreta. E aí isso aqui também é um efeito indesejado. É normal acontecer, mas é chato, você tem que buscar, você tem que fazer com que não aconteça. Isso aqui foi tratado com LED azul pelo efeito bactericida, com LED vermelho e também com ativos cosméticos. Vocês já vão ver qual que foi o resultado. Aqui nós temos as discromias, ou seja, estávamos tratando um paciente fototipo 4 e aí, ali nessas regiões que estão mais brancas, ele era em vermelho. Foi feita uma aplicação com a ponteira 532, que é o indicado para esse tipo de pigmento, mas não é indicado para esse fototipo. E aí o que aconteceu? Nós temos áreas de discromia, então são áreas que estão totalmente esbranquiçadas e com resquício de vermelho. E aí isso também é uma situação bem chata, por isso que não pode aplicar em fototipo alto a ponteira 532. Isso volta com o tempo, também foi tratado com a fototerapia para estimular essa pigmentação, para ajudar a voltar o pigmento naquela região, mas também não pode ser aplicado. Então isso é um caso muito comum, ele volta com o tempo, mas não é isso que a gente quer entregar para o nosso paciente. E por último nós temos as crostas. Isso extremamente normal, porque quando você faz a aplicação do laser e passa alguns dias, a mesma coisa que acontece, sempre falo, o processo de fazer a tatuagem é muito parecido com o de remover, né? Porque quando eu vou fazer a tatuagem, eu fico com o local com edema, o local fica febril, né? Tem calor, então é a mesma coisa que acontece na remoção. E aí isso aqui, ela vai cair sozinha, é importante a pessoa não tirar, ela vai só hidratar o local até essas crostas caírem sozinha, mas é uma reação super normal. E aqui nós entramos nesse caso que foi bem desafiador, né, Stephanie?
Lembrando que isso aqui, vocês vão ver, nós vamos passando as fotos, é somente uma sessão do laser, né? E aí aqui nós temos então, antes das sessões, vocês podem notar como o pigmento é escuro, é grosso, é uma tatuagem muito antiga, é uma tatuagem que não deu nem um pouco certo, porque o desenho original não era assim, né? Era para ser os traços mais finos, mas acabou acontecendo e nós estamos no processo de remoção. E aí, aqui é após uma semana. Note como tem vários locais com pequenas bolhas. O local ficou bem inchado ao redor. Aqui não dá para notar tanto pela foto, mas ao redor da tatuagem ela tá bem vermelho. Então isso daqui ficou bem inchado. Isso é após uma semana. E aí aqui nós temos após 2 semanas. Vocês podem notar que as casquinhas, né, as crostas, já estavam caindo, então o processo inflamatório estava aí atingindo o seu pico, né, 14 dias. Pode notar também que a tatuagem ficou bem esbranquiçada. Só que aí o que a gente começou a notar, por essa tatuagem não ser um desenho original, né? No desenho original os traços eram bem finos, ele acabou estourando, feito na profundidade incorreta. O que aconteceu? Gerou uma cicatriz, né, Stephanie? Isso. Passava a mão, você conseguia sentir o relevo na pele do paciente. E aí é onde a gente entra com aquela dica, né? Se nós tivéssemos um equipamento de CO2, você pode fazer logo após a sessão do laser. Então fez a sessão do laser, você já vai entrar com CO2 por cima para tratar a textura da pele. Ah, mas e aí, Stephanie? Se eu não tenho condição de investir no CO2 agora, o que eu faço? Eu vou deixar o paciente com cicatriz? Excelente pergunta. É onde você pode entrar com técnicas um pouco mais simples, mas que elas são esquecidas por conta das novas tecnologias que vem no mercado. A pessoa pensa, meu Deus, eu não tenho CO2. E agora? O que eu posso utilizar então nessa tatuagem? O microagulhamento, que foi exatamente o que a gente fez. Aqui nós utilizamos um Derma Roller de 5 milímetros e nós entramos com um fator de crescimento beta. Então a gente passou o ativo, microagulhou apenas uma vez com o Derma Roller de 5 milímetros para estimular a regeneração desse tecido. Então por isso que a gente colocou uma espessura e um tamanho de agulha menor, porque nós queríamos fazer apenas estimulação de colágeno e regeneração de tecido e não permeabilização de ativo. A gente fez uma sessão, aplicou e ele respondeu muito bem a pele dele. Depois, logo após, eu acho que 10 dias, né, Camila? A pele dele já ficou bem lisinha, bem estabilizada. O processo melhorou a textura, né? Não estava mais irregular, não tinha aquele relevo. Quando ele passava a mão, então não tinha mais aquele aspecto de pele deslizando, pele andando. Então a pele ficou firme, ficou mais estabilizada, mais lisinha. E esteticamente bonito, né? Isso. Tirou tudo. E Stephanie, se eu tivesse utilizado uma agulha mais profunda, poderia ter acontecido alguma intercorrência, piorado o caso ou não? Não atingiria o efeito terapêutico que a gente gostaria, porque a agulha de 5 milímetros ela faz estimulação de colágeno. Se eu tivesse entrado com uma agulha de 1 ou 1,5 aqui, por exemplo, até 2, na verdade não seria indicado utilizar nem 1,5 nem 2, porque daí eu iria agredir essa pele, iria rasgar essa pele, e não é a intenção que a gente gostaria, porque já estava sensível, já estava vindo de um processo inflamatório lento. Então se eu tivesse utilizado uma de 1 milímetro, por exemplo, eu ia permear ativo, eu ia depositar ativo ali, ia ter um processo de regeneração, mas não tão eficaz quanto com a espessura de 5 milímetros, 0,5 milímetros, que era para fazer o estímulo de colágeno, que é exatamente o que acontece, igual a gente comentou lá no início, que é o processo de regeneração, que é quando tem proliferação de fibroblastos, novos colágenos, cascata de colágeno e elastina, para fazer aqueles feixes e reconstruir a pele. Então foi exatamente o que a gente fez, só que com um microagulhamento nesse caso. Exatamente, então essa foi a nossa alternativa frente, né, à falta de um equipamento. Então o que eu poderia substituir? Um procedimento super simples, que não tem um custo muito alto e ainda assim proporciona um resultado efetivo. Lembrando que cada caso deve ser avaliado. Pode ser que o paciente tenha muito mais cicatrizes, se você for lá vai piorar esse caso. Então qual que foi a minha observação? Nosso paciente ele até ingere água, mas não o suficiente
pro peso dele ou indicado pelo profissional. A alimentação também não é aquelas coisas, né? Itabuna não é aquelas coisas. Então, assim, quando eu fiz a primeira sessão de laser, eu confesso, né, eu como profissional, eu fiquei muito frustrada, porque falei, meu Deus, essa pele, ela não reagiu nada. A pele, ela simplesmente não fez nada. Não aconteceu nada. E aí, com o passar ali de 2 a 3 semanas, que ela começou a esbranquiçar, né, começou a dar aquele efeito meio fosco, né, o preto fosco, mas ainda tinha cicatriz. E aquilo estava me incomodando, porque se eu fizesse uma nova aplicação do laser em cima daquela cicatriz, pode ser que eu piorasse o caso da cicatriz. Então, em vez de remover o pigmento, eu até ia remover, só que ia ficar toda uma cicatriz por baixo, né? E aí essa foi a nossa alternativa, o microagulhamento como fator de crescimento para regular, né, melhorar a textura da pele. E foi impecável. Você só precisa lembrar que você tem que avaliar o intervalo entre a sessão ali do laser e do microagulhamento. Eu fiz uma sessão do laser e eu esperei 60 dias para fazer o microagulhamento. E aí você precisa esperar mais um intervalo do microagulhamento para fazer uma nova sessão, né? Só que entre o laser e a primeira sessão do microagulhamento tem que ter um intervalo grande, porque a pele, ela tá muito danificada. A gente, até por fora, a pele tá bem, nossa, tá super cicatrizado, vou aplicar. Não, a pele precisa de um descanso. E é por isso que eu sou contra a aplicação de laser a cada 30 dias. Eu acho que a pele, né, pelos meus testes, pelos meus estudos, eu acho que a pele precisa de um tempo maior de cicatrização para ter um resultado bom. Até tem clínicas que esperam 4, 6 meses de intervalo. Por quê? O meu corpo, ele sempre vai estar fazendo o processo de fagocitose do pigmento. Ele não vai parar. Deu 30 dias, pronto, estou indo embora, não vamos fazer. Não é isso que acontece. Então, o corpo tem um constante processo de fagocitar esse pigmento. Então, por isso que eu falo, avalie cada caso. Às vezes não é necessário fazer uma aplicação a cada 30 dias. Esse é um caso específico. Se eu fizesse uma aplicação aqui a cada 30 dias, além da pele dele piorar o estado da cicatriz, pode ter certeza que ia dar bolha novamente, porque é muito pigmento, é um traço muito grosso, isso daqui está muito profundo. E com certeza o pigmento não é de uma boa qualidade diante da resposta que ele me deu. Então, por isso, avaliar o intervalo entre as sessões, o que é o melhor para o seu paciente. Lembrando que, se você busca só dinheiro, você pode ter certeza que você vai ter dor de cabeça com os seus pacientes e com o resultado. Então, avalie aquilo que é bom para ele, né? Até porque 30 dias a gente tem que pensar, igual você comentou lá atrás. E o processo que é a fase proliferativa que a gente fala, que é o processo onde ainda está acontecendo a cicatrização, ela é de 12 dias, do 12º dia até, ela pode perdurar por até 2 anos. Ou seja, então quanto mais tempo eu aguardo, melhor é para eu fazer uma nova sessão, porque o meu corpo ele ainda vai estar, igual como eu falei, em constante processo de fagocitose, de regeneração, mas eu vou ter aguardado pelo menos um mínimo de tempo para fazer uma nova aplicação. Nós temos 3 fases de regeneração de tecido, então a proliferativa ela é a terceira, ou seja, com 30 dias ela ainda está na fase proliferativa, de regeneração. Por isso que é muito interessante aguardar um pouco mais de tempo e ir avaliando exatamente como você fez com esse caso, entrando com outros ativos, com outros tipos de terapias para potencializar essa cicatrização e aí sim entrar com uma nova sessão de remoção de tatuagem, remoção de pigmento. A fototerapia ele é um aliado incrível na remoção de tatuagem. Eu utilizo tanto o LED azul pelo efeito bactericida, tanto o LED vermelho para auxiliar na cicatrização do processo inflamatório. Só que como nós falamos, é preciso avaliar. Se você pegar um protocolo, pegar uma receita e colocar em todos os seus pacientes, pode ter certeza que vai ter dor de cabeça. Porque eles são diferentes, eles estão em processos diferentes, eles têm objetivos diferentes. Então, se você estiver trabalhando com uma tatuagem super fina, ela é preta, né? Não tem nenhuma cor colorida, então ela é preta, traço fino, vai ser tranquilo, pode fazer a aplicação em 30 a 30 dias. Isso é a sua conduta profissional. Aqui não seria interessante, ia piorar. E aí aqui vocês podem notar, então, o antes e o depois, uma sessão de laser e uma sessão de microagulhamento. Olha a diferença que deu aqui após 5 meses. Como a pele ela tá bem regular, né? Não tem aqueles relevos,
ela respondeu bem, ela clareou muito bem e isso foi somente uma sessão de laser e uma sessão de microagulhamento com ativo, né, um fator de crescimento. Por isso, avalie cada caso e a necessidade deles. E aí nós vamos para outro caso, somente uma sessão. Aqui nós temos o antes. Já era uma frase, né? Só que não dá pra nem saber o que está escrito mais, porque o traço estourou, né? Ele abriu e aí ficou reconhecível. E aqui nós temos após um mês. Como eu disse no início, todos os casos que eu trouxe aqui é de uma sessão. Para vocês perceberem como uma sessão, a primeira sessão é tão crítica, é tão importante você avaliar e você saber o que fazer nela. Porque é ela que vai evoluir as suas sessões. Então, olha como clareou. E até essa foto, ela nem está atualizada, porque ela já clareou ainda mais. Está bem falhado e tem locais que nem está aparecendo mais. Spot ideal, fluência ideal, intervalo, cicatrização e gestão de água, resulta nisso aqui com uma sessão. Outro caso muito interessante agora é de micropigmentação. Olha esse antes. Stephanie, até ali no começo ali da sobrancelha, olha como tem um avermelhado, meio roxo, até algo meio difícil de definir qual pigmento que foi utilizado ali. E aí já no final da sobrancelha tá bem preta ali na cauda, né, no ponto alto. Né? Exatamente. Não tava uma cor legal, não tava bom. Por isso que a gente veio com uma sessão do laser. E aí, olhe essa resposta que nós temos aqui. Olha o início da sobrancelha. Olha o final, aquele ponto alto ali no antes. Olha aqui como ele clareou. Por quê? Foi uma aplicação bem feita, com um spot ideal e uma fluência ideal. Lembrando que micropigmentação nós trabalhamos com uma frequência de no máximo 2 Hz. Por quê? Eu vou ter 2 disparos por segundo, eu consigo controlar onde que eu estou aplicando, então não fica sobrepondo o disparo, porque sobreposição de disparo vai romper a pele, vai sangrar e vai dificultar o processo de cicatrização. E a gente não quer romper a pele, a gente não quer sangramento, não é esse o objetivo. E aí, olha que resposta. Isso aqui foi somente uma sessão, a paciente ficou totalmente satisfeita. Poderia fazer uma nova sessão, mas por escolha pessoal ela decidiu não fazer, porque aqui ela estava satisfeita. Olha o início da sobrancelha, a diferença. E como ao redor da sobrancelha está avermelhado também, e aqui não tinha sido realizada a sessão ainda, tá? Do laser. Isso daqui é realmente o antes. Olha como ao redor tinha uma cor estranha, saía do desenho, né? Olha ali perto da cauda como saía dos pelos o pigmento. E aí aqui nós temos um resultado super bacana, sempre cuidando com a ponta, né, a cauda da sobrancelha, meio e início. E aí fluência e spot aqui também, foi utilizado um spot de 5 milímetros, porque é maior, mais cuidadoso, um hertz uma frequência de 2 Hz, justamente porque é uma aplicação super delicada. Mas o resultado foi ótimo, 2 meses só, ainda vai clarear mais porque o corpo ele vai clareando muito tempo, né? Clareou muito para um resultado de 2 meses. Para ver a diferença dela com 2 meses para o paciente anterior, que foi um intervalo de 6 meses. De 5 meses. E por quê? Esse é muito bom, por quê? Organismos diferentes, estilo de vida diferente, ingestão de água diferente e até o sistema imunológico, né, dos pacientes. Então, para você ver, um respondeu muito lento, a outra respondeu extremamente rápido. Então, isso vai de cada pessoa, cada organismo. Outro caso legal que nós temos aqui, e isso daqui é uma reação muito boa de conversar. Olha o antes como que tava um traço falhado em algumas partes, algumas mais grosso que o outro, não tava legal esse desenho. E aí, isso aqui é com uma sessão, até vou sair aqui um pouquinho só para vocês notarem que tem uma lua aqui no canto também. E aí, a diferença, né, dessa lua. Para essa aqui, olha como falhou. E aí, uma reação muito interessante. Você notou que o pigmento lá ele estava preto, né? Mas aqui ele está marrom. Por quê? Aqui nós temos uma reação de oxidação férrica. Então já vem aí do nome, né? O que acontece quando o aço enferruja? Ele fica marrom, né? E é exatamente o que acontece, a reação do pigmento. Então a composição do pigmento fez isso aqui. Vocês podem notar como ele está marrom.
E aí, um fator importante, quando o pigmento ele tem essa reação, ele sai sozinho. E aí você pode, obviamente, você pode fazer mais uma sessão, isso vai de cada conduta, mas ele sai sozinho porque o pigmento está ótimo para ser fagocitado, justamente pela reação da composição do pigmento. E aí, aqui somente uma sessão também, olha como deu uma clareada muito boa em tudo, não teve reação, a pessoa sentiu aquela queimação nos primeiros 45 minutos, com 2 horas ela já não estava sentindo mais nada, então isso é uma resposta muito positiva diante do laser. E aí aqui nós temos também outro caso muito interessante. Lembrando que, caso tenham alguma dúvida sobre remoção, como fazer, o que utilizar, é só deixar ali nas perguntas que a gente vai respondendo com o tempo. Aqui nós temos uma tatuagem muito interessante. Por quê? Stephanie, quer? Essa tatuagem ela é bem antiga, ela é minha inclusive. Então aqui eu tinha uma cruz escrito fé. Aí eu não gostei porque ficou muito ruim, é uma tatuagem com mais de 10 anos, então eu vim com a árvore, não era pra ficar assim também. Mas podem ver que é um pigmento bem escuro, traços bem largos. E daí o pior, então eu tinha aqui já a cruz, cobri com a árvore e essa árvore ela foi retocada. Então a gente teve 3 camadas de pigmento aqui e com mais de 10 anos, então já volta naquela questão de pigmentos que provavelmente não eram liberados pela Anvisa, pigmentos com muito metal, orgânicos. Então, aqui, entra todas essas questões. E aí a Camila... E aí vocês podem notar também a qualidade do pigmento, porque você está vendo que é um preto, ele não fica homogêneo, né? Ele não fica uniforme. Em alguns locais ele está bem escuro, em outros locais ele está meio... não está falhado, mas está fraco. Tem algo estranho na tatuagem, além de já ser uma cobertura. Então você pode saber que você pode remover a árvore, você ainda vai ter a outra, no caso que era uma palavra, né? Você vai ter um processo maior e isso precisa estar na sua ficha da anamnese, que a pessoa tem uma cobertura, porque você vai remover primeiro uma, depois você vai remover a tatuagem anterior. E aqui o legal é que você trabalhou por partes também, então a gente não removeu ela inteira, ela priorizou primeiro a árvore. Como eu tive muita resposta fisiológica, eu tive muito edema, a gente não fez a parte da escrita, então a gente preferiu deixar para um outro momento. Né? Por quê? E aí vocês podem notar. Olhe como a pele dela reagiu. Vocês podem notar que o pigmento ele tá aqui, mas até aqui tá vermelho. Por quê? Era um pigmento de baixíssima qualidade. A pele dela, além dela ser um pouquinho sensível ao tratamento do laser, ela respondeu muito, ela sentiu muita dor nesse procedimento. Foi uma situação bem desconfortável, mas aqui a gente pega até os funcionários para ser cobaia nos testes. Então, aqui a gente pode ver, e diante da reação que foi rápida, então foi aplicando o laser, eles já deram essa reação, a gente preferiu não fazer. Por quê? Vamos por partes, não vamos sobrecarregar o sistema, não vamos sobrecarregar o organismo no processo inflamatório, então vamos aos poucos. Até mesmo a árvore ela poderia ter sido removida, talvez metade numa sessão, metade em outra, mas justamente aqui nós estamos fazendo testes. E aí a pele reagiu desse jeito, uma reação bem perigosa, que precisou de atenção. Até aqui nem foi utilizado, né? Geralmente para os pacientes a gente recomenda um Bepantol, um Cicaplast, pomadas desse gênero. E aqui foi utilizado sulfato de prata. Isso, foi utilizado sulfato de prata, porque a gente teve que ter uma outra abordagem diante dessa reação. Isso não é uma reação normal, mas nós precisamos estar preparados. Mas lembrando que aqui, não só pelo procedimento que a gente testou, mas também pelo tipo de pigmento que foi utilizado. O meu profundidade, ela tem um fototipo de pele também um pouco mais alto. Mais escuro, então eram 3 camadas de cobertura. E assim, eu tenho bons hábitos, treino, me alimento bem, tomo muita água, sou jovem, então assim, se fosse analisar por esses fatores, era para eu ter tido uma resposta fisiológica muito boa. Mas pelo fato de ser um pigmento muito antigo, muitas coberturas de tatuagem e vários outros fatores, a gente teve uma resposta um pouquinho mais agressiva, né? Agressiva, exatamente. Mas isso daqui foi controlado, foi feito fototerapia, foi utilizado pomada adequada. Se for o caso, você pode estar encaminhando para um médico, o médico vai passar um corticoide, né? Ou se você é médico, você pode
passar o corticoide conforme a avaliação médica. Isso não entra na nossa área, né? Mas você pode fazer ali a associação com o médico, ver qual que vai ser a conduta dele diante disso e esperar. Aqui eu vou até sair aqui um pouquinho, aqui após 2 meses. Olhe como ela clareou, olha aqui nas árvores, a diferença, olha, Stephanie está apontando lá no mesmo local, olha a diferença aqui, olha como ela clareou, né, os galhos também, olha como os galhos aqui eram traços bem grossos, olha ali como exatamente. Né? E aí aqui a gente pode notar uma coisa, vocês conseguem ver que aqui está a palavra bem no fim, por quê? É uma cobertura, então o que acontece? Nós removemos, não, nós clareamos, aqui, só que aqui ele não vai pegar ainda, aqui vai precisar de mais sessões, de mais tempo para conseguir remover, mas ele deu um resultado super bacana, clareou bastante e é isso aqui que a gente quer. Pode ser que nas próximas sessões não dê esse tipo de reação, mas é preciso cuidar e avaliar cada caso. Inclusive, essa região do tronco, que era onde tinha mais pigmento, foi onde eu tive mais resposta. Mais resposta, aqui olha. E onde mais removeu, você tá vendo? Aqui é onde tá mais claro, né, comparado aos galhos. E ali onde tinha realmente mais pigmentos. E aí, aqui está um pouquinho sobre nós, quem nós somos, no que nós somos formados. E essa foi a conversa de hoje. Sobre os pigmentos, como remover, reação de cada um deles, como avaliar. Então, o que eu vou utilizar, o que eu vou associar, como eu falei, microagulhamento, fototerapia, fator de crescimento. Você precisa avaliar cada caso e ver a melhor conduta para o seu cliente. Isso mesmo, Camila. E uma última dica que a gente ficou de deixar para o final também, que a Camila ela quer muito incluir nos tratamentos dela, é colocar um respiro, né, Camila? Fala como fala aquele resfriamento na hora da aplicação do laser. Isso, exatamente. Isso é uma coisa muito importante, quando possível, né, para cada profissional. Tem um resfriador, ele é uma mangueira onde ele solta um ar gelado, né, e ele resfria a pele. O que isso ajuda? Ele vai proteger a epiderme e fazer com que o laser chegue somente no pigmento, não dando aquelas reações, né? Ele pode evitar reações desse tipo. Aqui não tinha nenhum resfriador, mas caso você tenha, é uma alternativa super bacana. Camila, mas eu não tenho dinheiro para investir nisso agora. Não tem problema, você pode utilizar também bolsas de gel, né? Ou de gelo, tanto faz. Você vai encapar com um plástico filme, né? Vai esterilizar, higienizar bem certinho, vai deixar no local e vai fazendo o laser. Isso é somente, né, uma adaptação pela falta do equipamento, mas dá super certo. Por isso que eu falo que a gente sempre está testando técnicas diferentes, condutas diferentes, realmente para trazer a vocês o que fazer, o que não fazer, o que dá certo, né? Então aqui a gente tem diversos modelos justamente para isso, para trazer para vocês profissionais o que dá certo, o que pode ser utilizado. Inclusive na minha próxima sessão já está garantido. Né? Exatamente. Não, e aí isso é verdade, você precisa avaliar. Por exemplo, meu outro paciente, que é aquele dos traços grossos, ele não sente dor nenhuma. Foi bem tranquilo. Ele é muito tranquilo. E aí ele fala, agora tá doendo, mas assim, não é nem dor, só tá aquela sensação de quente, de queimado, sabe? Mas geralmente entre 1h30 e 2 horas ele fala que não tá sentindo mais nada. Já a Stephanie, que foi meu modelo também, foi um processo bem desconfortável, ela sentiu muita dor. Por quê? Voltamos a organismos diferentes. Então você precisa avaliar a necessidade de cada um, avaliar o seu equipamento. Será que o meu equipamento consegue proporcionar isso para o meu paciente? Se não, o que eu posso fazer para substituir ou, né, para adaptar ali? Isso mesmo. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar no chat, a gente está aqui para responder e auxiliar vocês com qualquer dica ou dúvida que vocês tiveram durante aqui a apresentação. Lembrem também de seguir as nossas redes sociais para acompanhar todo o nosso trabalho e as novidades que nós trazemos para vocês. A gente sempre está soltando cursos operacionais, a gente está gravando ali, a gente está gravando os vídeos internos,
informações, então siga, nós temos TikTok, nós temos o YouTube, Instagram, sempre tem informações exclusivas do mundo da estética em geral, né, Stephanie? Laser para epilação, remoção, radioterapia, tudo que você imaginar, a gente tem lá para saúde, beleza e bem-estar. Desde o básico até o mais avançado. Então, desde uma limpeza de pele, que é um procedimento extremamente simples, até uma remoção de tatuagem. Exatamente. E caso alguém tenha alguma dúvida, que está assistindo a live depois e ficou com alguma dúvida, ali no nosso Instagram tem um WhatsApp para contato. Você pode estar mandando as dúvidas lá que a gente vai conversando, a gente pode fazer vídeos aqui para vocês, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa também. Então nós estamos à disposição. Essa foi a live de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado das informações, que vocês possam testar também, né, essas dicas que a gente trouxe. E nós estamos à disposição e obrigado por ficar até o final. Muito obrigada por ter assistido, um beijo e até a próxima.